Pô, a gente podia, sei lá, a gente chega lá, aí fala, rola a vinheta, aí a gente já fala um pouco das meninas, da idade, do nome. Tem que falar da ação central também, Sim, de onde participando do projeto Mochila. Sim, do que elas vieram. Quais foram o projeto que elas foram. Exatamente. Ô, de casa! Que ferrou, tudo bom? Olá, sejam bem-vindos ao De Mochila no YouTube e nós viemos apresentar as duas irmãs Pinheiros, a Catarina, de 18 anos, que teve a oportunidade de ir para o Amazonas, a Morgana, de 22 anos, que teve a oportunidade de ir para a África. Eu sou o Miguel. Prazer, eu sou a Nandara. Estamos aqui diretamente de Feira de Santana para entrevistar essas duas lindas e princesas. Então, vamos começar com tu, Kátia. Como foi, na verdade, sua experiência participando do Projeto Mochila no Amazonas? O Projeto Mochila, pra mim, foi surreal. A gente sempre vai pro campo missionário com certa expectativa no nosso coração. E todas as minhas expectativas com o Projeto Mochila da edição Amazonas foram superadas, sabe? E foi um choque de realidade muito grande por viver no Nordeste, na cidade. Então, conhecer uma realidade que eu nunca tinha conhecido na minha vida, porque a gente sempre é acostumado com o sertão. Então, conhecer os ribeirinhos, uma realidade totalmente diferente da nossa, foi um choque de realidade. E perceber como o Espírito Santo age no meio do choque de realidade em nós, isso fez grande diferença. Vamos para a primeira pergunta para a Morgana. Sempre se passa pela mente de um missionário certa pergunta. Era para realmente eu estar aqui? Mas e você? Como se comporta diante da situação? Essa pergunta é muito boa, porque realmente todo missionário, por algum momento da sua vida, você vai se passar por essa pergunta. Você vai começar a se perguntar se realmente você deveria estar ali, né? Mas o que é que lhe move? A convicção no Espírito Santo. Amém. É ela que lhe move a fazer o que você tem que fazer, estar no lugar onde você está. Então, quando você tem convicção de que foi o Senhor que lhe chamou, quando você tem conexão com o Espírito Santo, você não tem dúvidas de que aquele lugar é o lugar certo. Amém. Kátia, em que momento surgiu a vontade de você ser missionária e como isso surgiu? Como esse desejo chegou em você? Dando pra ser verdadeira contigo, vontade eu não tinha. Na verdade, eu sempre achei algo meio assim, fora de mim, fora da minha realidade. E eu caí de paraquedas na missão. Quando eu era bem novinha, lá pra 13, 12 anos, eu comecei a ir pro projeto SOS Sertão. E eu nem sabia porque eu ia, eu também não tinha nenhum tipo de preparação, a gente só foi. E aí quando eu cheguei lá, eu vi tudo aquilo e o Espírito Santo começou a agir de uma forma muito diferente dentro de mim. E sempre me confirmando a cada viagem, a cada trabalho, a cada projeto, que aquilo era o que eu deveria realmente fazer da minha vida. E isso foi um ponto-chave da minha vida, porque as pessoas às vezes acham que precisam ter uma grande experiência, que Deus precisa descer para falar com você que você é missionário. Mas na verdade, cumprir o ID é uma ordem para todos. Então, ter esse ministério vocacionado dentro de mim, eu só percebi quando eu finalmente aceitei o ID de forma plena. Então você tá me dizendo que não foi você, por livre espontânea vontade, que escolheu ser missionária. Foi você missionária que escolheu. Com toda certeza. Então, segunda pergunta. Como você entende missões na hora de voltar para casa? Por exemplo, a missão vai acabar assim que eu chegar em casa ou a missão continua? Esse é o governo também. Quando você, na verdade, né, quando você vai para um projeto missionário, você tá muito imerso naquilo ali. Sim. Quando você volta, às vezes o sentimento que você passa é, ai meu Deus, como eu queria voltar. Ai meu Deus, como eu queria passar todos os momentos de novo. E aí passa aquela bad, né, que você sente pós-missão. Mas você tem que ter, mais uma vez, a convicção firmada em você de que a missão ela não acaba aqui. Né? Não acaba num projeto missionário. A gente não precisa ir para um projeto missionário para evangelizar, para falar do amor de Jesus, porque tem muitas pessoas aqui perto, né, que estão precisando. Tem muitas pessoas no nosso hall de amizade que precisam de Jesus. E exatamente o significado de evangelizar é voltar. É voltar para a presença do Pai. É voltar para o relacionamento com Deus. E a gente precisa fazer com que outras pessoas voltem também. Por isso, quando a gente, quando acaba um projeto missionário, né, na verdade acabou aquela missão em específico, mas, né, o missionário ele tem que ser missionário o tempo todo e falar do amor de Jesus aonde for. A vida é a própria missão, né? Exatamente. Quando você, tipo assim, lê a Bíblia e você olha aquele mundo de passagem, aquele mundo de versículo, qual você mais se identifica quando a questão é missão? Definitivamente pra mim, Paulo é uma das referências de missão da Bíblia.
E eu acho que tem uma coisa que ele fala em Atos 20:24 que mexe muito quando o assunto é missão. Que ele fala assim, quanto a mim, minha vida não vale de nada, a menos que eu use para cumprir a minha carreira e a missão confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Então isso Amém. é o que guia a minha jornada, o meu propósito. Morgana, como e mais ou menos quando Deus te deu propósito, a África como propósito? Então, desde criança, eu sempre tive um sonho, era algo que queimava dentro do meu coração. Eu tinha uma paixão pela África, sempre tive essa paixão. E mesmo antes de eu saber que o meu chamado era missionário. E quando eu descobri que eu era missionária, né, foi um evento da igreja onde só tinha eu de criança, os adultos estavam todos lá na frente, tava tendo congresso. E aí o pastor, né, Davi, tava lá cantando, adorando, e aí ele parou tudo e falou assim, não, eu quero que você se afaste aí, eu quero que chame essa menina. Aí me chamou, né, na frente. E aí ele começou a liberar na minha vida, e ele falou que eu seria muito usada no meu chamado e que aquilo ali era só um ponto de partida para o que Deus ia fazer na minha vida e para as vidas que iam ser alcançadas através de mim. E aí logo em seguida eu comecei a buscar isso, né, tentar entender qual era o meu chamado, qual era o meu propósito aqui. E aí o Espírito Santo teve um dia que eu tava no meu quarto orando em relação de confirmação mesmo, pra saber se eu realmente era uma missionária, se Deus tinha me chamado para isso. E ele começou a me trazer muito rostos de crianças africanas, e aquilo ali eu chorava muito, muito, muito. E ali eu tive a certeza de que um sonho de criança era um sonho, na verdade, planejado pelo Senhor para que eu pudesse cumprir o propósito dele. E também, quando foi numa conferência profética, eu tive mais uma vez essa confirmação, onde o Senhor me deu a visão de eu com jaleco também, usando a minha profissão, né, que é a odontologia, na África, e eu via muitos rostos. E o que mais me impactou na África foi exatamente isso, que quando eu cheguei lá, eu vivi exatamente a visão que o Senhor tinha me dado. Então, eu falo e eu me emociono porque foi algo assim muito forte. Teve um momento em que eu tava ali e que eu sentei pra almoçar com o pessoal. Quando eu sentei, que eu parei, sabe aquele sentimento de déjà vu que você sente? É como se você já tivesse vivido ali. Eu vi totalmente a casa. Eu tinha tido um sonho quando eu era criança, que eu tava naquela posição, com um prato na mão e tinha os desenhos, os nomes escritos na parede. Então, daquele momento, o Senhor já tinha me dado quando eu era criança. Isso só fez se concretizar, né? Amém. Como foi que você se preparou até essa oportunidade chegar? Como foi que eu me preparei? Na verdade, é como eu tava conversando com o Kátia. O campo missionário, ele não é uma preparação, ele é o envio. Então, você tem que se preparar antes para estar ali naquele campo, entendeu? Então como é que você se prepara, né? No meu caso, principalmente em relação à África, foi algo que Deus já tinha colocado no meu coração, mas por muitos momentos eu pensei em desistir, né? Porque parecia muito impossível para mim. Eu sempre tinha um sonho, eu sempre falei que eu iria pra África, mas nunca pensei que seria tão cedo, tão rápido. Foi a pergunta, né? Era pra realmente estar aqui? Era realmente pra estar aqui. E aquilo ali, quando eu conversei com o Beto Coachá, eles falaram, não, venha comigo, vai ser sobrenatural e tudo mais. Aí eu falei, então eu vou fazer de tudo pra ir. E eu comecei a me preparar financeiramente, né? Vender o que eu tinha pra vender. E foi uma loucura, a gente fez rifa e tudo mais. E eu fiz essa preparação, né, financeira, mas principalmente a preparação espiritual é muito importante. Porque você não pode ir pro campo sendo que você não tá preparado. Ali você não tá indo pra ali pra ser ministrado, né? Vamos dizer assim. Não é um retiro onde você vai pra receber. Você está indo ali pra dar. Automaticamente a gente acaba recebendo, porque a missão é assim, né? A gente vai pra dar e acaba recebendo, mas você tem que estar pronto, porque tem muitas setas, é um campo de batalha ali. Você tem que estar o tempo todo preparado com as armaduras, né? Pra que você esteja revertido e Satanás não possa lhe alcançar naquele momento. Amém. Kátia, tu me falou que tu foi pro SOS, que faz missão há um tempo. E eu queria te perguntar, qual foi o campo missionário, alguma experiência que você teve no campo missionário mais marcante pra você aqui? Nossa, foi incrível. Eu creio que a maioria das experiências mais marcantes que eu tive em toda a minha vida missionária foram envolvendo crianças. Eu comecei a missão trabalhando com crianças e, inclusive, o Amazonas foi muito um sentimento, como a Morgana falou, de volta, né?
E eu me senti, eu tive a oportunidade de trabalhar no Kids do Amazonas, com os Klaus e tal, pelo Tony, pela Ruth. E quando eu tava lá, no momento com as crianças, eu sentia a sensação de volta. E quando eu era mais nova, logo quando eu comecei a participar da História de Sertão, eu trabalhava com as crianças no Kids, mesmo eu tendo 13 anos de idade. Uma criança? Então, voltar a trabalhar com crianças no Projeto Mochila me fez eu me lembrar da sensação que eu sentia quando eu tinha 13 anos de idade. Mas, ao mesmo tempo que eu sentia aquela sensação, minha maturidade estava totalmente diferente, meu relacionamento com Deus estava totalmente diferente e eu consegui ter outra visão a respeito de crianças. E eu me lembro de uma vez que eu fui para um impacto, um projeto Impacto da Igreja Batista Central. E a gente foi para a cidade de Antas e teve um dia que eu fui muito... Satanás lançou várias setas em mim. E eu tava muito abatida no dia, muito abalada, me perguntando se eu realmente deveria estar ali. E aí, no momento que tava tendo as danças e tudo mais, a pregação, uma criança da cidade começou a me abraçar muito. E olhou pra mim assim, ficou olhando assim pra mim, olhando pro meu rosto. Eu olhava assim pra ela. E ela não falava nada, ela só olhava pra mim e falava, tipo, como eu precisava daquilo, sabe? Então, as experiências com as crianças eu sempre consigo ver o Espírito Santo brilhando nos olhos das crianças, porque elas carregam algo que a gente não tem mais, que é a inocência, a essência, sabe? E eu creio que a inocência é a essência de Cristo nas crianças. Então, os abraços das crianças e o meu abraço para as crianças me mostram quanto Cristo ele deseja abraçar todo tipo de pessoa. Eu entendo muito esse evangelismo infantil porque eu me converti quando eu era criança. Então, eu sei o que é você ser criança e você olhar e falar, tipo assim, eu quero Cristo, mesmo você sendo criança. E as próprias crianças, elas clamam muito por isso, elas clamam muito em sua vida, em seu modo de agir, o quanto elas desejam Jesus. Então, isso é muito marcante pra mim, até hoje. Vai ter uma pergunta geral, minha e de Dandara. E primeiro, Morgana, como discernir a vontade do Espírito Santo em meio de problemas e missões?